comigo então, queridos, Tiago 5. Tiago 5, verso 16. Você pode deixar sua Bíblia aberta aí por um bom tempo. Nós vamos falar sobre isso aqui. Tiago 16, a parte B do versículo, vai falar sobre o texto base daquilo que eu quero falar com vocês, que é sobre uma oração confiante. Quantos aqui fazem orações? Amém. Já vi que você tem confiança, pelo menos para levantar a mão, né? Então você já, uma boa parte da oração confiante, você já tem. A tua mão já levanta rápido. Glória a Deus por isso. Mas quantos de nós, queridos, oramos confiante de que Deus vai atender, que Deus vai ouvir e que Deus vai responder aquilo que eu tenho colocado em oração diante dele? Alguns de nós ainda temos alguns tipos de dúvida. E a minha intenção aqui é fazer chegar ao final dessa oração, ou final dessa mensagem, com você totalmente confiante de que a sua oração ela é ouvida. Amém? Então a parte B diz assim: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de quem? De novo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O que é súplica? Súplica é o ato de pedir, petição, oração. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como que eu vou orar de forma eficaz se eu me vejo como um pecador? A Bíblia garante que muito pode, por sua eficácia, a súplica ou a oração de quem? Do justo. Agora, como é que eu vou orar de forma confiante, de forma decisiva, de forma eficaz, se eu me vejo como um pecador? Vai dar certo? Vai funcionar? Eu vou ter confiança? Como que um pecador ele vai entrar na presença de Deus? Até uma questão de correção de oração aqui. Senhor, estamos aqui, e agora entramos na sua presença. Onde é que você estava? Existe algum lugar onde você podia se esconder da presença dele? Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. E quem é o justo? Tem dois. Quem é o justo? Quem é o justo? Levanta a mão. Eu vou fazer você levantar a mão depois que eu explicar isso aqui. Todos vocês são justos. Quantos aqui creem em Jesus? Levanta a mão. Confiante agora. Isso. Você confessou isso. E você crê em Jesus. Você não é justo porque você faz ações de justiça. Você é justo porque Jesus te justificou. Porque se existisse alguma forma de você se justificar pelas suas obras, Jesus não precisava ter morrido. Ok? Conseguiu pegar isso? Você não podia se justificar. A Bíblia diz em Romanos 3 que todos pecaram e que destituídos estavam da glória de Deus. Ninguém era justo. Todos nós éramos inimigos de Deus. Jesus veio, morreu na cruz e nos fez de volta amigos de Deus. Ele nos justificou. Ele nos pagou o preço que nós devíamos. Eu e você tínhamos herdado de Adão uma dívida impagável. Era justo isso? Sim ou não? Isso não era justo. Isso é injusto. Como é que faço para justificar isso?
O que eu faço? Não tem nada que eu possa fazer. Alguém pode fazer alguma coisa? Sim, o Filho de Deus. Ele sabendo que ele podia justificar a mim e a você com o sacrifício dele, o sacrifício perfeito, ele desceu na terra, morreu morte de cruz e ressuscitou para justificar a mim e a você. E por isso que eu e você somos justos. Muito pode em sua eficácia a oração do justo. Eu estou conseguindo já de cara assim alicerçar sua confiança na oração? Por que muitos de nós às vezes não oramos, querido? Porque nós não temos confiança. Nós temos uma incerteza de que talvez nós não vamos ser atendidos. Na verdade, eu nem sei se Deus me escuta. Eu nunca falei isso para ninguém, mas eu não sei se Deus me escuta, pastor. É por isso que eu não oro. Será que Deus não te ouve? Antes, eu e você éramos inimigos de Deus, separados das promessas. Diz que existia um muro que nos separava, um muro de inimizade que nos separava de Deus. Jesus veio, derrubou o muro e nos fez amigos de Deus. Ele nos justificou. Ele justificou você. Você é justificado. Por isso você é justo. E quando você abre a sua boca para falar com Deus, muito vale a sua oração. Essa é a base, querido, que você precisa ter quando você for orar. Deus me ouve. Deus, Ele me ouve. O que é oração para você? Se eu perguntasse para você assim, se eu descesse agora aqui, fosse dar uma volta aí no meio, alguém tem confiança de dizer assim, oração para mim é isso? O que é oração para você? Oração é falar com Deus, ok? Oração é ouvir a Deus, amém? Oração é pedir, também, oração. Só que o que a televisão muitas vezes tem ensinado para nós? Que oração é obter algo de Deus. Não é isso? Toda hora que você liga a televisão, sempre tem lá uma pessoa de boa intenção, tentando ensinar o povo a como dobrar a Deus, a como falar com Deus de forma com que Deus venha se sentir compelido a entregar aquilo que aquela pessoa está pedindo. Então aquela pessoa ela faz várias campanhas, ela conhece todos os montes da cidade, ela aprende rituais de oração bem estruturados, de forma com que ele tenha confiança para falar com Deus e Deus se sinta, uau, olha o que ele falou. Ah não, eu não ia dar, mas olha o que ele falou. Agora eu tenho que dar. Será que a gente consegue fazer isso com Deus? A gente aprende a fazer isso com os homens, né? Durante ao longo da nossa estada na terra, durante ao longo da nossa jornada, a gente vai aprendendo a como conversar com uma pessoa aqui, como conversar com uma pessoa ali, e a gente aprende os meandros persuasivos de como fazer com que aquela pessoa faça aquilo que eu quero, através das minhas palavras. E será que eu consigo fazer isso com Deus? O que vocês acham? Então, às vezes eu acho, querido, que oração é só pedir. Oração é pedir? Amém? Mas será que oração é só pedir? Às vezes a oração pensa num assunto, querido, que repele um pouco a classe evangélica, não repele os filhos não, mas repele a classe evangélica, é o assunto sobre a oração. Muitos ainda não encontraram o prazer que há nisso. Você já reparou que as religiões pedem? Você já reparou que todas as religiões, elas oram? E elas pedem a um Deus que não responde? E elas oram. Esses dias, o pastor Rideu está me contando que um cidadão de um outro país, ele entregou o braço dele
Braço esquerdo, né, Redeu? O braço esquerdo entregou o braço esquerdo dele como oferta ao Deus dele. O braço dele apodreceu, ele não desceu o braço. O que é que essas pessoas têm entendido que muitos dos cristãos ainda não? O que é que as pessoas do candomblé, o que é que as pessoas da macumbaria pagam 10 mil reais para fazer um trabalho, acreditando que aquela oração daquele feiticeiro vai fazer a diferença na vida de alguém, e os cristãos ainda não entenderam? Essas pessoas servem a demônios, a espíritos muito fracos. Muito fracos. E eles acreditam de tal forma que alguns jogam caminhonetes no mar em oferenda para Iemanjá. Caminhonete zero, Hilux zero, jogam lá porque eles sabem que Iemanjá vai trabalhar para eles e vai abençoar a vida deles. O que é que os cristãos ainda não entenderam? Preste atenção aqui. Pare de ficar pensando que você vai contratar um trator para ir lá tirar a Hilux do mar. Volta aqui para a igreja. O que é, querido? Será que a gente não entendeu ainda sobre a oração? Qual que é a diferença, querido, do cristão para esses povos? Qual que é a diferença sua e minha para esse povo? Alguém consegue me arriscar alguma coisa? A diferença, querido, é que nós servimos a um Deus vivo, um Deus que fala e que responde à oração. E às vezes nós fazemos como? Pegamos uma linha lá com Deus, falamos e plá, desligamos o telefone. Deus, a hora que ele ia falar, você já desligou o telefone? Ele queria falar com você. Muito mais do que falar, querido. Ele quer falar com você. A ele ouvir. Para eu ter confiança na minha oração, eu preciso ouvir ele. Como é que eu vou ter uma oração confiante se eu nunca escuto aquele ao qual eu estou me relacionando? Eu não sei o que ele pensa, eu não sei o que ele quer falar comigo, porque toda hora que ele quer falar comigo, eu desligo o telefone. Pastor, quando você vai orar, você pega o telefone? Vocês estão me entendendo, né? Eu não pego o telefone, tá? Estou falando, fazendo uma analogia aqui. Tem que deixar claro, senão daqui a pouco parece aí, gente. Você viu que o pastor falou lá que se você orar bem, confiança, você tem que pegar o telefone? Aí já vem o vendedor da TIM já falando com você. Tá? O que é oração confiante? É orar convencendo a Deus daquilo que eu quero? Eu quero uma coisa, eu quero muito uma coisa. Então orar confiantemente é determinar no meu coração aquilo que eu quero e falar com veemência para Deus. É isso? É uma oração confiante? Não. Oração confiante é aprender os meandros persuasivos das palavras para dobrar a Deus? Será que é isso? Coloca para mim o texto lá, Jean. Ou Gabriel. Mateus 6. Pode abrir aí na sua Bíblia se quiser. Mateus 6. 6. Mateus 6. Verso 6. Palavras de Jesus do Sermão do Monte. Ele diz assim: tu, porém, quando orares, Jesus ele já parte do princípio que aquele que está seguindo ele ora. Jesus ele não pede para alguém orar. Ele parte do princípio que aquele que caminha com ele vai orar. Então ele já fala assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Coloca o verso 5, por favor. Verso 5. Os 3 e já. Os 3. E quando orares,
Não sereis como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Por incrível que pareça, querido, existe um grupo de pessoas que gostam de orar para que os outros vejam. É um grupo de pessoas que tem uma facilidade de orar, uma facilidade nas palavras, uma facilidade de colocar textos bíblicos no meio da oração, e eles gostam de orar para que as pessoas vejam eles orar. A Bíblia diz que esse tipo de pessoa já recebeu a sua recompensa. Porque quando eu oro, o fim da minha oração é que você me veja orando. E quando você me veja orando, você fala: uau, como ele ora bem! Nesse exato momento eu já recebi minha recompensa. E no verso seguinte, ele diz: não, você não faz assim como os hipócritas. Você não fica orando para que as pessoas possam ver. Você ora. Quando você orar, você entra no teu quarto, fecha a tua porta, para que ninguém te veja. E você vai orar ao seu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto, ele... Que tipo de recompensa eu e você queremos? Eu preciso entender. Primeira coisa, querido, presta atenção. Você é justo. E muito vale a sua oração diante de Deus. Muito vale. A questão é: a minha oração, eu estou buscando a recompensa dos homens? Ou eu estou buscando a recompensa de Deus? Existe recompensa, querido, na oração. Eu tenho certeza que se eu saísse andando aqui agora, eu ia encontrar algumas pessoas que iam me dar alguns testemunhos, falando: certa vez eu orei assim, assim, assado, e Deus me respondeu. Tem pessoas, querido, que eu conheço que tem cadernos de oração. Dia tal, eu orei tal coisa. Dia tal, eu orei tal coisa. Eu conheço outras pessoas que têm paredes na casa deles, e eles têm lá aquela caneta pincel atômico, e eles escrevem lá: dia tal, orei por tal coisa. E aí, quando a oração é atendida, ele vai ali e coloca em azul lá: fui atendido assim, 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 assim. Glória a Deus. Interessante, né? Fica a dica aí para vocês fazerem. Então, quando eu oro, eu entro aonde? No meu quarto. Verso 7. Pode deixar os textos lá, Gabriel. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidades antes mesmo que lhe o peças. Queridos, presta atenção no que Jesus está falando. Olha só o que Jesus está falando. Não use de vãs repetições. Não fique pedindo a mesma coisa toda hora, ao mesmo tempo. Porque quem faz isso não tem confiança de que Deus está ouvindo. Se eu fico toda hora te pedindo, eu estou desconfiando de que você não me ouviu. Agora, quando eu vou e peço, eu peço para o Pai. Como que eu oro? A Bíblia diz que eu entro no quarto e oro ao meu Pai. Então, como que eu e você oramos? Ao Pai. Em nome de? Na comunhão de quem? Aprendendo a ter uma oração confiante e ajustando algumas coisas. Pai, em nome de Jesus, na comunhão do Teu Espírito Santo, eu quero Te agradecer. E entra em gratidão. Então, continua a oração. A oração que às vezes tem feito. Jesus, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, você que veio até aqui, Pai, do curto-circuito, você ora ao Pai. Amém? Eu e você oramos ao Pai, em nome de Jesus, na comunhão do Espírito Santo.
E nós não somos como os gentios, que ficam repetindo. Sabe aquelas orações repetidas? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ABCD, ABCDE, ABCDE. A Bíblia está falando que são os gentios que fazem essas coisas. Quem são os gentios? Aqueles que são apartados de Deus, que são tirados, que foram colocados de lado das promessas. Eu e você não somos esse tipo de pessoas. Nós não precisamos fazer isso. Olha só o verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidades antes de lhe peçais. Aqui eu tive, querido, um insight, e eu quero passar isso para vocês. Há um bom tempo, querido, eu tenho diminuído a frequência dos meus pedidos de oração quase a zero. Quase a zero. Quando você estuda um pouquinho a história de Israel, e você conhece um pouquinho sobre a história dos judeus, você vai ver que dificilmente eles oram 2 vezes pela mesma coisa. Dificilmente. Porque eles têm uma confiança gigantesca que quando eles falam com Deus, Deus vai responder. Eles não conseguem conceber a ideia de orar a Deus e Deus não responder. Eles não conseguem conceber isso. Até Paulo fala assim, eu tenho um espinho na carne e eu orei 3 vezes a Deus e Deus não tirou. Sabe, para o judeu o que Paulo tinha feito era, meu Deus, como é que você orou 3 vezes e Deus não respondeu? Porque era uma confiança muito grande, uma confiança muito forte de que Deus responde orações. Como nós iríamos orar, querido? Porque a gente tem essa cultura ainda nos rodeando, né? De querer orar para que Deus faça aquilo que nós queremos que Ele faça. Mas como que nós iríamos orar se a família de Jesus fosse daqui? Da Caminho Vivo, da igreja, Caminho Vivo. Dessa igreja local. Imagina lá, Jesus, meninão, 33 anos. Você ficou sabendo, pastora Kelly? Jesus, aquele menino que anda aqui, vendo jovens, aquele rapazão cabeludo, barbudo bonito, né? Alto, aquele cabeludo do Nazaré ali, filho da irmã Maria. A irmã Maria do círculo de oração da igreja, mulher fervorosa de oração. Você ficou sabendo o que aconteceu com ele? Não, não fiquei sabendo. O que aconteceu com ele? Não, os soldados pegaram ele. E estão batendo nele e estão falando que vão matar ele. Você está brincando? O rapaz era daqui da igreja? Sim, da igreja. Ah, não, nós precisamos orar. A irmã Maria é uma bênção. Ela está sempre orando aí. Quem é o pai desse menino? O pai é o irmão Zé. O irmão Zé é aquele que ajuda a gente no grupo de serviço, que nunca aparece. O irmão Zé é dizimista fiel. Dizimista fiel? Ah, não. Nós temos que orar por ele. Vamos orar, vamos mover a igreja, porque Jesus, aquele nosso jovem aqui da igreja, foi preso. E estão dizendo que vão matar ele. Ah, é o pessoal daquela outra igreja lá, né? Que prendeu ele. É, tem uns sacerdotes por trás disso querendo matar ele. Então nós vamos nos reunir em oração. E como é que nós iríamos orar, querido? Fala para mim como é que nós iríamos orar por essa situação. Eu não aceito. Eu determino. Ia ser assim ou não ia? E quando Jesus morresse, o que ia acontecer conosco? Frustração. Deus não me ouviu. Por quê? Porque eu não ouvi Deus antes. Nesse caso, tá, querido? Tome bastante cuidado da forma que você está ouvindo o que eu estou dizendo. Já teve situações em membros da minha família onde eu orei, não entendi qual era a vontade de Deus e Deus levou aquela pessoa para um propósito que depois, posteriormente, eu vim entender. Né? Uma das dores maiores que eu tive foi a perda da minha mãe e que hoje eu ajudo muita gente que perdeu a mãe, que na época eu não entendia por que eu estava passando por aquelas dores. Ou pelo controle de sentimentos que eu tive que aprender naquela época.
Eu estava sendo ensinado exatamente pelo meu pastor sobre aquilo, sobre controle de sentimentos, bem naquela época onde minha mãe morreu e eu tive que aprender a controlar sentimentos. Inclusive, eu estou escrevendo um livro sobre isso, sobre controle de sentimentos. Se Deus quiser, mais tardar, daqui uns 2 anos, ele vai ficar pronto. Aleluia. Então, queridos, às vezes nós entramos na presença de Deus para orar como se a única parte não convertida daquele ambiente fosse o próprio Deus. Isso acontece com a gente. Como se nós fôssemos os únicos convertidos e agora eu preciso convencer a Deus a converter Ele naquilo que é necessário. Então, às vezes nós nos enganamos com algumas respostas de oração que a gente obtém e a gente acha que a gente sabe orar. Então agora, só por um instante, eu quero abrir um parênteses aqui para eu desestabilizar um pouco, mas já eu quero estabilizar você de novo, porque eu quero fazer você sair daqui confiante, não manco, tá bom? Você sabe orar? Você tem confiança na sua oração? Você vai sair daqui hoje, querido, voando de tal forma, de tal forma, de tal forma, que dificilmente você vai falar assim, vou chamar o pastor para orar. Dificilmente você vai fazer isso. Eu não estou fazendo a mensagem para poder excluir serviço para mim não, tá bom? Mas eu quero que você saia daqui confiante. Abre sua Bíblia em Lucas 1. Lucas 1. Diz assim lá em Lucas 1. Lucas 1:1. Visto que muitos ouvem que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Preste atenção, querido, olha só. Lucas está dizendo que ele vai escrever agora um evangelho que é coordenado, que é cronologicamente bem colocado. Esse fato é aqui, esse fato é aqui, esse é aqui. Esse outro fato que apareceu, ele é aqui. Ele não vai escrever uma coisa bagunçada, ele vai escrever uma coisa em ordem. Ele está dizendo lá, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Então agora ele vai ouvir os ministros e vai escrever conforme os ministros falaram de forma cronológica as coisas que aconteceram. Na sua Bíblia, vai passando comigo. Capítulo 2 fala do nascimento de Jesus. Capítulo 3 fala da pregação de João Batista e fala que João dá testemunho de Jesus. Capítulo 4 fala da tentação de Jesus no deserto. O capítulo 5, no final do capítulo 4, os discípulos, aqueles que seriam os discípulos de Jesus, já começam a participar dos milagres de Jesus. Então, Pedro viu a sogra dele ser curada pelas mãos de Jesus. No capítulo 5, Pedro, ele participa da pesca maravilhosa, aquela pesca milagrosa. E Pedro faz parte do milagre. Agora Pedro não escuta mais sobre o milagre, ele não vê o milagre, ele participa do milagre, puxando as redes para dentro do barco. Vai lá, vai passando comigo. Ele vê Jesus comendo com os pecadores. Em Lucas 6, fala ali do homem da mão ressequida, os discípulos aprendendo através daquilo que eles estavam vendo na vida de Jesus, como que se fazia as coisas. Jesus cura muitos enfermos. Verso 7 fala da cura do servo de centurião,
correr mais um pouquinho. No verso 8, Jesus acalma a tempestade. No capítulo 8, Jesus acalma a tempestade que os discípulos estavam juntos. Vai vendo, os discípulos estão participando de tudo isso. A cura da mulher enferma, a cura da filha de Jairo. No final, aqui no capítulo 9, fala da primeira multiplicação dos pães e peixes. Essa primeira multiplicação dos pães e peixes, Jesus, ele dá graça e coloca os pães na mão dos discípulos e os pães multiplicam na mão deles. Pode ler aqui. Às vezes a gente fala assim, Jesus multiplicou. Claro, Jesus está fazendo parte disso, juntamente com os discípulos. Jesus dá graça, dá o pão para eles. Eles vão entregar o pão. Enquanto eles distribuem o pão multiplica na mão dos discípulos. Então agora os discípulos estão fazendo parte dos milagres também. Aí, no final do 9 aqui, fala da transfiguração de Jesus. E quando Jesus desce, ele encontra um menino possesso de demônios. E lá embaixo tinha 9 discípulos tentando expulsar o demônio do corpo daquele menino. Então Pedro, Tiago e João estavam junto com Jesus lá no monte, lá em cima. E o restante dos discípulos estava lá embaixo, fazendo o quê? Orando, colocando a mão sobre aquele menino e tentando expulsar o demônio. E o demônio não saía. Jesus chegou, mandou os demônios embora. No capítulo 10, fala da missão dos 70. E Jesus, ele escolhe ali discípulos para enviar esses discípulos. Chega ali no verso 11. Coloca para mim aqui o capítulo 11, verso 1. Olha só, quanta coisa aconteceu, quanto chão rolou, né? Quanta história passou para eles chegarem até aqui. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Está conseguindo entender? Quanta coisa esses homens fizeram dentro da religião. Quanta coisa eles fizeram até a pedido de Jesus, e eles ainda não sabiam orar. Lucas está escrevendo coisas de forma organizada. Eles estavam expulsando demônios, eles estavam pregando a palavra de Deus, eles estavam falando do evangelho, eles já tinham sido enviados de 2 em 2, eles já tinham ido, eles estavam fazendo um monte de coisa, querido. Eles não sabiam orar. E chegou um momento na vida deles que eles falaram: a minha oração é que chegue esse tempo na sua vida aqui, onde parece que as coisas que nós fazemos para Deus não te sacia mais. Só uma coisa sacia de verdade, é quando, além de eu ler a Bíblia, sabe, eu como a Bíblia, eu leio, mas às vezes o que sacia é fazer assim com ela. Pai, escutar ele falar. Escutar ele falar, eu falo com ele e ele fala comigo. Eu falo com ele e ele fala comigo. E eu tive que ter um clique desse na minha vida. O mesmo clique que os discípulos tiveram. Jesus, eu estou fazendo um monte de coisa, mas eu não sei orar. Ensina-me a orar. Eu não sei orar. Ensina-me a orar. E Jesus, ele para por uns instantes e vai ensinar os discípulos dele a orar. Eu me lembro, querido, que depois que eu saí do seminário, no seminário era colocado, sabe, era chamado a responsabilidade de que você tinha que chegar e ser relevante no lugar onde você fosse. A igreja onde você entrasse, você precisava ser relevante. Você tinha que apresentar um projeto onde o pastor daquela igreja falasse: uau, eu posso perder todo mundo, mas eu não posso perder esse cara. Então era assim que era falado nas entrelinhas dentro do seminário. O seminário que eu fiz foi considerado um dos melhores seminários do sul da América Latina. Foi considerado um seminário
da ITMI. Então você tinha toda essa carga, todo esse peso. E quando eu cheguei para trabalhar na igreja, estava lá com o pastor Arno, homem de Deus. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de conhecer o pastor Arno? Levanta a mão. Homem de Deus. Homem de Deus. Falei, pastor, o negócio é o seguinte: o que é que eu tenho que fazer aqui? Que se eu deixar de fazer, o senhor vai ficar bravo comigo? Eu quero saber o que é. Enquanto eu fazia a pergunta, ele tirou um molho de chave gigante dentro do bolso. Para não chutar muito alto, tinha ali mais ou menos umas 20, 30 chaves daquele molho. Ele foi procurando. E eu falei, eu acho que ele não escutou quando eu perguntei. Porque ele não respondia, né? Eu quase querendo perguntar de novo. Quem conhece o pastor Arno sabe como é que é. Ele não responde rápido as coisas. É uma calma. Aí se você pergunta de novo, ele fala, você está ansioso? Aí eu fico lá esperando ele responder. Aí ele pegou, foi tirando uma chave lá devagarzinho, daquele molho de chaves. Aí a hora que eu fui para perguntar de novo, ele falou assim, sabe o que você deve fazer? E que se você não fizer, eu vou ficar bravo com você? O que, pastor? Ele pegou aquela chave, deu aquela chave para mim, falou assim, essa aqui é a chave da casa de oração. Se você não passar lá pelo menos 1 hora por dia, eu vou ficar muito bravo com você. Eu quero confessar uma coisa para vocês, querido. Desmontou meu castelinho de areia. Porque eu vim planejado de que eu tinha que apresentar um projeto para fazer coisas. E quantos de nós, querido? Eu aqui eu confesso, mas quantos de nós achamos que oração é perca de tempo? Eu tenho tanta coisa para fazer e eu vou orar? Eu lembro da primeira vez, querido, que eu fui orar no monte. Eu orei. Aquela escuridão lá e eu orei. Orei por isso, orei por aquilo, orei no relógio, tinha dado 5 minutos de tanta oração que eu tinha feito. Oração. A única matéria que eu reprovei no seminário. E foi bom ter reprovado, porque eu tive que reaprender ela, porque eu tinha que passar naquela matéria. Só que eu descobri tanta coisa legal. Oração é uma coisa boa. Oração é uma coisa boa. E há um prazer na oração. Sabe aquilo que quem é gordinho aqui sabe o que eu vou falar? A pessoa força você a comer salada. Come chuchu. Chuchu. Só que daí você vai comendo aquele mato, né? Vai comendo. De repente você começa a usufruir daquilo que você foi forçado a comer, forçado a fazer. Você começa a usufruir dos benefícios daquilo. De repente você começa a ter mais disposição. Aquela barrigona que era uma barrigona agora já é só uma barriga. E você começa a desfrutar dos benefícios daquilo. A oração para mim foi quase isso, querido. O pastor Arno meio que me obrigou a ir lá, e eu ia lá, todo dia, 1 hora. Primeiro dia, se que veio. Orando lá, o primeiro dia. No segundo dia, no terceiro dia já, no terceiro dia, quarto dia, foi a partir da segunda semana que eu fui aprender o que era oração. Porque eu ainda tentava orar, tentando mover a Deus. Só que, quando você entende que não são as suas muitas palavras, quando você entende que não é a repetição das coisas que você fala, aí você chega na segunda semana, não tem mais como você repetir. Você começa, meio que me desestabilizou. E eu precisava entender o que era a oração. Eu quero saber o que é oração. Até que num desses dias que eu fui para a casa de oração para orar, eu não sabia o que orar. Não sabia. Fiz uma oração longa daquelas de uns 5 minutos. Acabou tudo minha oração. E até que enfim, eu acho que os céus olharam e falaram assim, graças a Deus ele ficou quieto.
Acho que eles fizeram assim, ficou quieto, vamos lá agora, falar com ele. E ali eu comecei a ouvir a Deus. E nisso se tornou um prazer. Quando eu ouvia a Deus. E como que Deus falava comigo? Como que Deus fala com a gente? Deus fala com a gente através da palavra? Fala, amém. Mas, querido, não tem outro prazer maior do que quando Deus fala com a gente aqui dentro. Quantos aqui creem nisso? Deus fala com a gente aqui dentro. E Ele quer fazer isso com a gente. Ele quer fazer isso. A todo tempo. Ele quer falar com a gente. E Ele falava comigo através da vida do meu filho. Eu lembro que certa vez eu comprei um DVD da... Ele tinha, acho que 3 meses ainda, ficava de bruços em cima da cama, com a cabecinha balançando, que nem aqueles cachorrinhos que você coloca atrás do carro lá, sabe? E eu coloquei ele de bruços, comprei o DVD lá da Quem é Jesus, Diante do Trono. Fui, peguei o computador, coloquei em cima da cama, arrumei as coisas de frente para ele assim. Fui lá, coloquei o CD, fechei, fui lá, dei um play e corri para trás do computador e fiquei olhando para ele, para ver como que ele ia receber o presente que eu tinha armado. E ele lá com a cabecinha balançando, olhando o computador. De repente começou aquele negócio colorido, aquela musiquinha. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é pai de criança sabe cantar essa musiquinha. E aí ele fez assim. Gente, que coisa gostosa. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando, né, Roberto? Quando você compra um presente para o teu filho e o filho faz... E eu lembro, Deus me trouxe aquela imagem na cabeça e falou assim para mim: todo dia eu pinto um céu azul cheio de nuvens e fico olhando para o seu rosto para ver como você vai receber o dia. E eu fiz para você. E ele foi me levando, sabe, em cada situação da vida, falando: eu faço para você, e fico olhando para ver como que você vai receber. E eu fiquei pensando assim, ele não me falou, mas eu fiquei pensando, acho que ele deve se entristecer quando eu reclamo das coisas. Quando diante de uma situação ruim eu perco a confiança nele, de que ele não está mais comigo. Então Deus, ele fala, querido. Ele é um Deus que fala. Então tudo que Deus mais quer, querido, é se relacionar com a gente. Eu acho interessante, querido, meu filho, João. Ele gosta de jogar bola, né? Tem 6 anos, ele está no pleno gás. Ele gosta de jogar videogame, ele gosta de fazer a tarefa dele. Agora que ele está aprendendo a ler e escrever, ele gosta de fazer a coisa acontecer. Mas é interessante que no meio de tudo isso que ele gosta, ele para e ele vem deitar comigo às vezes quando eu estou assistindo um filme ou ouvindo uma pregação que não chama a atenção dele nem um pouco. Aí eu falo assim: o que você quer? Ele: pai, não quero nada não. Só quero ficar aqui deitado com você. Só quero ficar aqui deitado com o Senhor. Quando ele sai, adivinha o que acontece? Deus vai falar comigo. Assim eu também gosto. Eu sei que você tem um monte de coisa na sua vida que você gosta, que você ama fazer. Mas é uma satisfação no meu coração quando você para tudo só para ficar comigo. Eu ia contar um negócio para vocês da minha intimidade, mas ele não deixou agora, tá? Eu quero ser muito místico, mas percebi no meu espírito que não era para contar. Então, querido, o que faz do João, o meu filho, vir correndo determinada hora e se jogar em cima de mim, pular em cima de mim? É a confiança de que ele é filho. Então, saber que eu sou filho, de que eu sou perdoado, de que eu sou amado por Deus, e que esse meu pai me vê como um rei, como um sacerdote, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva dele, faz toda a diferença na minha oração. Eu posso orar confiante. Deixa eu falar uma coisa forte aqui para você, querido. Eu e você não somos mendigos
pedindo para Deus. Nós somos filhos. Nós somos filhos. Então, querido, a força de uma oração confiante não está em eu saber quem Deus é. A força de uma oração confiante está em saber quem eu sou para Ele. Você está conseguindo me entender? A força de uma oração confiante não está em saber quem Deus é. A força de uma oração confiante está em saber quem eu sou. Porque tem muita gente, querido, em muitas igrejas que sabem quem Deus é, mas elas não sabem quem elas são. E porque elas não sabem que elas são justas, que elas são perdoadas, que elas são aceitas, totalmente amadas por Deus, elas não têm confiança de entrar diante de Deus e fazer uma oração sabendo que Deus vai responder aquela oração. Então eu posso saber muito sobre Deus, porque um dia as pessoas vieram me falar de Deus. Na verdade, eu estou há 20 anos dentro da igreja, eu já ouvi falar muito sobre Deus, então eu conheço muito sobre Deus. E às vezes eu conheço até muito sobre Bíblia, e eu oro muito sobre Bíblia. Mas se eu não sei quem eu sou, o Deus a quem eu oro fica distante de mim. Por eu não saber quem eu sou. Por eu não ter essa confiança de entrar na presença de Deus. Mas se eu não sei quem eu sou, a oração, ela se torna um ritual. Isso é forte, querido. Se eu não sei quem eu sou, a oração se torna um ritual. Porque eu não sei se eu estou na presença dele ou se eu não estou. Eu só estou orando, só estou falando. E se eu não sei quem eu sou, e a oração se torna um ritual, o nome de Jesus é apenas um amuleto. É só um amuleto para eu terminar a oração falando em nome de Jesus. Amém. E tudo isso é um grande mantra, sem efeito. Então, para fechar, como eu oro de forma confiante? Você acordar e falar assim: pastor, como eu oro de forma confiante? Abra comigo lá o texto que nós começamos, Tiago 5. Tiago 5,17. Coloca lá, Gabriel, por favor. Tenho certeza que isso aqui vai mudar a sua vida de oração. Diz lá assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra por 3 anos e 6 meses. E não choveu. 18. E orou de novo, e o céu deu a chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Volta lá para o verso 17 de novo. Qual que era a diferença, querido, de Elias e nós? A Bíblia diz que Elias era homem, como? Semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. Algumas versões de vocês estão dizendo aí. Sujeito aos mesmos sentimentos. E orou. E o que aconteceu quando ele orou? Por 3 anos e meio não choveu. Você consegue imaginar isso? Por 3 anos e meio não choveu. E depois dos 3 anos e meio, ele orou de novo, e a chuva desceu e fez dar os seus frutos. Qual que é a diferença de Elias para nós? Elias era visitado pelo Espírito, agora o Espírito habita em nós. Qual que é a diferença de Elias para nós? Olha lá, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou, como? Ou algumas versões de vocês vai estar escrito assim: e orou fervorosamente. Você já orou fervorosamente? Será?
Você já orou fervorosamente? Sabe o que significa essa palavra com instância, que é a mesma palavra orou fervorosamente? É a palavra proseuche, que é instância ou posição. Orar fervorosamente, querido, não é orar gritando. Vocês lembram lá? Está falando sobre Elias. Nos tempos de Elias, ele foi desafiar o rei Acabe, que tinha lá 450 profetas de Baal, mais 400 profetas que comiam à mesa de Jezabel, que era a esposa de Acabe. E Elias era metido. Pode ler lá a história de Elias lá em 1 Reis, ele era metido. Ele chegou e falou assim, ó, vamos fazer um negócio? Vamos fazer um altar aqui e nós vamos orar. O Deus que responder por fogo é o Deus verdadeiro. Eles falaram, nós somos 450. Ele sozinho, vamos fazer isso aí. Foram lá, fizeram o altar e diz a Bíblia que de manhã até a hora do almoço eles ficavam orando e eles ficavam berrando, eles ficavam gritando. E Elias de longe falando assim, ora mais alto, grita mais. Quem sabe o Deus de vocês está dormindo? Quem sabe o Deus de vocês é surdo? Grita mais. E eles oravam e batiam o pé e oravam manquejando assim. E nada de Deus responder. Nada de Deus responder. E Elias lá comendo a unha, falando, tá bom, Elias, o nosso Deus não respondeu, agora é a tua vez. Elias, vai lá. Põe água aqui. Põe uns 3 galões de água aqui, em cima dessa madeira, porque eu vou orar. Esse homem que orava fervorosamente, ele faz uma oração curta. E Elias, ele tinha uma característica, ele orava baixo. Diz que no Carmelo, ele ajoelhava e colocava a cabeça no meio dos joelhos, orava baixinho, levantava a cabeça e falava para o menino dele assim, vai lá ver se a chuva já está vindo. O menino ia lá, não tem nada ainda não. Ele abaixava a cabeça, orava, vai lá ver se a chuva já está vindo. Não, a chuva não está vindo. Diz que por algumas vezes o menino foi lá, até que o menino foi lá e falou assim, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Então tá, beleza, pode avisar lá o rei que a chuva já está vindo. Então orar, querido, com fervorosidade é orar de uma posição. Presta atenção nisso, querido. Por que vários meses eu venho falando quem você é, a sua posição em Cristo, você está sentado nas regiões celestiais? Porque quando você ora sabendo que você está em uma posição, a sua oração é confiante. Não é a minha falácia, não é a minha persuasão, não é o meu discurso bem elaborado de uma oração. É quando eu fecho o meu olho e eu sei que eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E que a minha oração ela não vem mais de baixo para cima. Eu estou em Cristo e Cristo está onde? Assentado com o Pai. E eu, junto com Cristo, em Cristo, através de Cristo, eu oro a Deus. Eu oro de uma posição. E eu quero desafiar você, querido, a orar dessa posição. Para você ver o que acontece quando você ora dessa posição. Por isso que eu falei que você vai sair daqui, eu tenho certeza que quando acontecer uma situação, a última pessoa que você vai querer ligar vai ser eu. Eu não vou ligar para o pastor, não. Eu quero orar do jeito que ele falou lá, porque eu quero ver as coisas acontecerem. Queridos, Deus é um Deus que fala. Como é que eu tenho que orar? Eu preciso saber, querido, que Deus ele fala comigo. E que antes de qualquer coisa, antes de eu sair fazendo, orando por aí, eu vou me fechar no quarto. Eu vou falar, Pai, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero conversar com você. Pai, eu sei que o Senhor é um Deus pessoal. Queridos, uma vez, deixa eu te contar rapidamente aqui um testemunho. Fui no mercado com a minha esposa. Essa história eu conto. Fui no mercado com a minha esposa. E eu não sei se era eu que estava querendo comprar alguma coisa que não podia ou se era ela.
estava querendo comprar alguma coisa que não podia. Eu acredito que era ela. E aí começou a dar um curto-circuito ali. Vamos comprar, não vamos. Não vamos. E aí a gente tem uma coisa no nosso relacionamento. A coisa começou a esquentar, a gente começou a pular pro lado da emoção, a gente fica quieto. E mercado a gente sabe como é que é. Ficamos em silêncio, os dois lá, colocando as compras no carro. Entramos no carro. E eu, dentro de mim, querido, desse jeito assim. Deus, oração de Marta, né? O senhor viu o que ela fez? O senhor não se importa? Falei, Deus, dentro de mim eu falando, Deus, toda vez sou eu que peço perdão. E dessa vez o senhor viu. Ela estava errada. O senhor viu, não viu? Eu vou falar um negócio pro senhor. Eu não vou pedir perdão para ela. O senhor vai, fala para ela, vem pedir perdão para mim. Descendo as compras do carro, bravo, colocando as coisas para dentro. E nisso eu colocando as compras do carro e ela passou, foi entrar no quarto, acho que a porta escapou da mão dela, aleluia, e bateu a porta. Pá! Eu, aleluia! Eu, Deus, o senhor viu? Eu já te falei, Deus. Aí o que eu fui fazer? Fui cozinhar, porque estava com fome, tinha acabado de chegar do mercado. Homem na cozinha, não sei que não é todos, mas homem na cozinha. Peguei o macarrão, espaguete, tirei ele do saquinho, miojo, coloquei na água. E tô lá, bravo, discutindo assim comigo mesmo, falando com Deus. Bem na hora que eu rasguei lá o temperinho, coloquei lá, falei, Deus, eu não vou lá pedir perdão para ela, o senhor vai lá e fala para ela vir aqui me pedir perdão. Deus falou assim para mim, vai lá pedir perdão para ela. Eu, não. O senhor não escutou nada do que eu falei. Deixa eu explicar tudo de novo, senhor, desde lá do mercado. Aconteceu assim, eu vim falando tudo que aconteceu no mercado como se ele não estivesse lá. Tá, aconteceu assim. E chegou aqui, ela entrou e bateu a porta. E se ela não vier, Deus, eu sei que o Senhor é um Deus que não castiga. Eu lembro certinho que eu falei desse jeito. Eu sei que o Senhor é um Deus que não castiga, mas se o Senhor não for lá e falar para ela, o Senhor pode me castigar, porque eu não vou pedir perdão. Aquela voz suave e doce, vai lá pedir perdão para ela. Aí eu endoidei, fiquei bravo. Falei, Deus, eu já te expliquei tudo o que aconteceu. E o senhor sabe como é que eu tô. Eu não vou lá pedir perdão para ela. E outra, quem me garante que é o senhor falando comigo, não sou eu falando comigo mesmo? Porque a gente tem esse conflito, né? A gente não sabe se é a gente falando com a gente mesmo. Deus está falando com a gente pensa que é a gente que está dando a resposta para a gente mesmo. A gente acha que a gente é louco, na verdade a gente é. E aí, ele falou assim, para que você saiba que eu estou falando com você, eu estou aqui, né? No miojo. Na culinária, né? Para que você saiba que eu sou Deus, vai entrar um rato por baixo da porta da cozinha. Esse rato vai entrar dentro da casa e vai tentar vir atrás do fogão. Tá vendo esse peso da porta? Deixa o pezinho da porta. Ó. Você vai chutar esse peso da porta. Esse peso da porta vai viajar, vai pegar o rato, vai espremer o rato na parede. E o rato vai morrer. Aí eu comecei a dar risada. Falei, as doideiras que eu penso. As coisas que eu penso. E voltei a ficar bravo de novo, porque eu achei que era eu que tinha inventado aquilo. E tô lá, fazendo miojo. De repente, adivinha o que aparece debaixo da porta? Profeta. O rato apareceu e meu coração... Eu não sabia se era medo do rato ou se era por causa da palavra que tinha aparecido. O rato correu, eu chutei o negócio, pum, matou. Amoleceu o meu coração. Peguei o miojinho, deixei o miojinho ficar do jeito que ela gosta. Coloquei o miojinho no prato, finquei um garfinho, fui olhando pro rato morto. Fui lá, abri a porta. Queria te pedir perdão. Ela,
Eu que queria te pedir perdão. Eu falei, tá aqui o miojo. Aí começou aquela choradeira. Eu falei assim, vem cá pra você ver o rato morto. Ela, que rato morto? Eu vou comer, você vai mostrar pra mim rato morto? Eu falei, não. Come aí que depois a gente conversa. E aí eu voltei pra cozinha e fechei a porta. Quando eu fechei a porta, Deus falou assim pra mim, isso é pra você nunca mais duvidar de que eu falo com você. E quando eu mandar você fazer uma coisa, por mais louca que ela se pareça, você vai fazer. Deus é um Deus que fala. Como que eu tenho uma oração confiante? Queridos, quando eu paro de tentar persuadir a Deus a fazer aquilo que eu quero. Antes, eu entro na presença dEle para saber o que Ele quer. Deus, qual é a sua vontade? Qual é a tua vontade para a minha família? Qual que é a tua vontade para o meu trabalho? Qual que é a tua vontade para os meus filhos? Qual que é a tua vontade para a tua igreja? Qual que é a tua vontade para os meus liderados? Deus, eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir, Deus. Não é para tentar se parecer, querido, mas não é para tentar se parecer de forma alguma. Mas tem tardes, depois que o povo que trabalha aqui vai embora, eu fico deitado aqui, ó, nesse lugar, só para ouvir a Deus. Falando, Deus, o que o Senhor quer? E Deus vai colocando no meu coração a vida de algumas pessoas. Ó, tal pessoa. Eu oro por tal pessoa, oro por situações. Conforme Ele vai colocando no meu coração, eu vou orando. Então eu oro de forma confiante quando eu sei primeiro que eu sou justo, que Jesus me justificou, porque muito vale em sua eficácia a oração do justo. Quando eu tenho essa confiança de que, por mais que eu tenha trabalhado muito tempo para Deus, a semelhança dos discípulos, pode chegar um tempo na minha vida onde cai a ficha, Deus, eu preciso aprender a orar. Eu preciso aprender a me relacionar com o Senhor. Eu preciso ouvir o Senhor falar. Eu sei que o Senhor não escolheu pessoas específicas para o Senhor falar. Na verdade, o Senhor está para falar para qualquer um. Deus quer falar com você, querido. E eu tenho confiança na oração quando eu oro de forma fervorosa, quando eu oro de uma posição. Eu sou rei e eu sou sacerdote. Por mais que as coisas ao meu redor pareçam estar todas desconexas, a Bíblia, a palavra de Deus diz que eu sou santo. A palavra de Deus diz que eu sou perdoado. A palavra de Deus diz que nós somos reis e sacerdotes e que nós já estamos assentados nas regiões celestiais junto com Cristo. Quando eu vou orar, eu fecho os meus olhos e eu oro dessa posição. E eu oro 3 coisas. Para encerrar agora, eu oro 3 coisas. Com base nos princípios de Jesus, eu oro desfazendo a obra das trevas. Jesus, quando ele encontra o endemoniado gadareno, o que ele faz? Ele deixa o rapaz de lado? Não, ele desfaz a obra das trevas. Diz que Jesus veio para isso, para destruir e desfazer a obra das trevas. E nós continuamos a fazer isso. Segunda coisa que eu faço, eu declaro sobre a terra. Eu declaro sobre a pessoa ou a coisa que eu estou orando. Como assim, pastor, eu declaro? Você e eu precisamos entender que nós somos reis sobre a terra. Toda a autoridade que foi dada a Adão e a que Adão perdeu, qual foi a autoridade que foi dada a Adão? Multiplique, domine sobre a terra. Essa palavra domine sobre a terra, Adão perdeu quando ele caiu. Só que quando Jesus voltou, ele desceu aos lugares mais escuros da terra, tomou a chave da morte e do inferno, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele deu a autoridade de volta para a igreja. Quem é a igreja aqui?
Ele deu autoridade para mim e para você. E ele chamou os discípulos dele, em Marcos 11, 22, ele fala assim: se vocês tiverem fé, preste atenção no que Jesus falou, se vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a esse monte, olha só o que Jesus está falando, vocês vão dizer a esse monte, arranca-te daqui e planta-te no mar, e assim será feito. Jesus não estava falando, vocês vão orar em meu nome. Jesus estava falando, se você tiver fé, que você declara sobre a terra, e aquilo que você fala acontece, aquilo vai acontecer. Porque você está em mim, e eu estou em você. Então eu oro primeiro, destruindo as obras das trevas. E depois eu oro declarando sobre a terra. E por último, eu oro chamando à existência aquilo que não existe. Eu oro chamando à existência aquilo que não existe. A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E como que Deus ele construiu ou criou toda a terra? Ou criou todo o universo? Pela força da sua palavra. Aquilo que existe veio a partir daquilo que não existe. Não existia nada. Ele disse, haja luz e houve. E eu preciso ter essa confiança, querido. Eu sou justo, porque eu fui justificado por Jesus. Eu despertei que eu preciso ter uma consciência de que eu preciso orar, aprender a orar. E eu oro de forma fervorosa, eu oro de uma posição. Por mais que eu ore de forma tranquila, querido, sabe? Deus, Pai, no nome de Jesus, eu oro para que as famílias aqui da Caminho Vivo sejam abençoadas, tremendamente favorecidas pelo Senhor, em o nome de Jesus. Eu orei de uma posição, sabendo que eu estou sentado nos lugares celestiais, e que nesse lugar, se eu oro, sem titubear, sem duvidar, essa oração ela é respondida e você é abençoado, em o nome de Jesus. Então, querido, eu oro desfazendo a obra das trevas. Eu oro declarando sobre a situação ou sobre a pessoa. E eu oro chamando à existência as coisas que não existem. E assim se fará.